Eu não sei explicar muito bem, mas parece que os japoneses têm alguma coisa com histórias de garotas surdas mudas ou que possuem algum tipo de empecilho, se é que eu posso usar essa palavra, no que diz respeito à comunicação. Já faz alguns anos que surgiram animes e mangás que mostram essas meninas que tentam se comunicar com as pessoas e o mundo ao redor, apesar de alguma deficiência ou de alguma falta de habilidade social que possuem, e isso revela muito sobre como o próprio ser humano é inseparável da comunicação. As histórias que eu vou apresentar aqui apresentam ao público um jogo de contrastes entre o drama e a obscuridade criados pela falta de um contato direto com o mundo e o desejo de justamente iniciar de alguma forma este contato ou ainda desenvolver ainda mais o pouco de contato que essas personagens já possuem. Obstáculos, desejos e a eterna relação de contraste entre eles, mesmo sendo obviamente apresentados a partir do ponto de vista desses protagonistas, foram trabalhados como retratos tão mundanos e universais da vida cotidiana que deixam de ser algo exclusivo de quem possui determinada deficiência ou fobia social. Isso porque essas obras não põem, de modo algum, essas personagens como indivíduos excepcionais que merecem cuidados especiais, mas indivíduos capazes e merecíveis de ter vidas pessoais e românticas sólidas. É por isso que essas obras, que eu já vou falar quais são, assim como bons animes Slice of Life, giram em torno de coisas tão mundanas quanto ir com os amigos ao clube ou ir a um encontro romântico. São pequenas coisas que, ao se juntarem, acabam criando coisas maiores que são muito mais valiosas do que qualquer tipo de excepcionalidade. Sem mais enrolação, vamos logo falar sobre essas obras. O primeiro anime que eu quero citar é a Sayona Faction. Por mais que eu seja um fã inegável de animes, eu não sou uma pessoa que gosta de acompanhar de perto os lançamentos de cada temporada, mas quando eu li a sinopse deste anime em específico, eu resolvi parar para assistir. Acompanhamos aqui a história da Yuki Tosse, uma garota surda que vive uma vida normal de universitária e que raramente interage com as pessoas, exceto com sua melhor amiga Rin. Um dia, porém, ela acaba conhecendo o trem Itsuomi Nagi, um rapaz de cabelos grisalhos que sabe falar 2 idiomas além do japonês e que está sempre viajando o mundo afora. Após algum tempo, é revelado que Nagi, coincidentemente, é um amigo em comum de Rin, e Yuki, fascinada com este universo de viagens e de línguas estrangeiras que cerca o rapaz, um universo completamente oposto à rotina monótona que ela vive, acaba se apaixonando por ele. Ao contrário da maioria das pessoas, Itsuomi não estranha o fato de Yuki ser surda e de usar aparelhos auditivos. Pelo contrário, isso gera uma curiosidade tão imensa nele que o motiva a aprender linguagem de sinais apenas para conseguir se comunicar com Yuki. O anime leva tão a sério aquela frase "os opostos se atraem", abordando este lema de uma forma tão romântica que os personagens acabam desiludindo-se do próprio mundo, daquilo que é familiar a si próprio, e passam a alimentar o amor platônico a tudo aquilo que é diferente, aquilo que é exótico. A garota surda muda, que sempre viveu na mesma cidade, começa a interessar-se por línguas estrangeiras e viagens ao exterior, enquanto o rapaz bilíngue que viaja frequentemente acaba se interessando por linguagens de sinais. Eu posso citar uma porrada de animes de romance que parte dessa mesma premissa, de 2 personagens completamente opostos que acabam se apaixonando. O melhor exemplo que eu posso dar é o Toradora de 2006, onde um representa o dragão, o outro representa o tigre, e toda aquela simbologia que eu não vou explicar agora. Mas ao contrário destes, as diferenças aqui não são tratadas como obstáculos a serem superados para que o relacionamento tido como impossível dê certo, mas como um elemento central que torna este romance ainda mais interessante. 知らない国を縦スクロールで眺めて、住み慣れた街が電車で横に流れていくのを見ると、 A Sayona Faction é um exemplo ideal da comunicação como forma de compreender o outro, de comparar e colocar os opostos e os contraditórios na balança. O relacionamento entre Yuki e Itsuomi é construído através da conciliação desses opostos, que juntos formam uma síntese entre a espontaneidade e onipresença da comunicação oral e o modo tímido que esses outros meios de linguagens, como a escrita e a língua de sinais, se comportam em uma cultura onde a fala oral é predominante. O primeiro está sempre ligado a uma escala macro, ao grande, ao internacional, enquanto o segundo está sempre ligado a uma escala micro, ao pequeno, ao local. Tudo neste romance gira em torno de superar os preconceitos e romper as fronteiras que separam esses opostos. Independente se isso é uma visão idealizada ou não do amor romântico, é inegável que este seja um conceito um tanto quanto interessante. O segundo anime que eu quero citar é Komi-san Can't Communicate.
Essa obra lançada pela Netflix é outro slice of life que coloca personagens com gostos e personalidades totalmente opostas para conviverem no mesmo espaço, vivenciando coisas simples do dia a dia, como passeios e encontros. O anime conta a história de Komi Shouko, uma garota que é literalmente idolatrada por todos ao seu redor por sua beleza incomparável, mas que sofre de uma fobia social extrema que a impede de fazer amigos ou ao menos se comunicar oralmente. Deste modo, seu colega de classe Tadano, o único que tem ciência do problema de Komi, vai ajudá-la a bater uma meta quase impossível de fazer 100 amigos na escola, o que começa a ser concretizado no decorrer dos episódios. A Komi, ao contrário da Yuki de Sayona Faction, não é uma garota surda-muda, mas possui essa mesma dificuldade da comunicação e o mesmo objetivo de superá-la. Ao invés daquela abordagem melodramática da primeira obra, Komi-san, a partir dos problemas de relacionamento na protagonista, traz uma comédia que brinca com o conceito propriamente dito de comunicação. Em um dos episódios, por exemplo, a Komi vai em uma sorveteria com seu pai, que também possui esses mesmos problemas, e os dois literalmente conseguem se comunicar sem dizer uma única palavra. Gestos e sinais corporais, como o rosto corando de vergonha ou o pai da Komi ficando azul ao comer uma colherada da raspadinha, são recursos visuais usados pelos animadores para mostrar o que está acontecendo na cena. O uso desses tipos de expressões faciais exageradas é algo bastante característico da própria arte de animes e mangás, e no caso de Komi-san, com os roteiristas já sabendo que iriam existir cenas sem diálogos como esta, esses recursos visuais foram usados a favor do enredo e do humor. Isso provavelmente jamais teria funcionado caso Komi-san fosse um live action ou uma animação com um estilo de desenho completamente diferente, como o CGI limpo e realista da Disney Pixar, por exemplo. É simplesmente incrível como tudo pode ficar compreensível apenas desenhando um tracinho na testa do personagem. Um outro exemplo que eu acho fantástico acontece neste mesmo episódio, onde a Komi vai à biblioteca para pegar alguns livros, e ao sentar-se em um banco para descansar, ela fica ao lado de uma mãe com o bebê no colo. A criança começa a chorar de repente, mas Komi consegue alegrá-lo apenas fazendo algumas caretas e gestos com as mãos. No final, o bebê ainda vai embora acenando sorridentemente para ela, algo que nem a própria mãe foi capaz de fazer. O que é mais curioso nestes e em outros exemplos que existem a rodo no anime é que isso meio que contradiz o próprio título da obra. É óbvio que Komi-san não pode se comunicar, não é uma frase literal, mas pressupõe que comunicação se resume meramente à fala oral, mesmo a personagem sendo perfeitamente capaz de transmitir mensagens de forma tão clara através apenas desses pequenos gestos não verbais. É compreensível existir esse tipo de senso comum, até porque toda a cultura humana foi baseada durante o decorrer da história na comunicação oral. Nem todas as civilizações desenvolveram o sistema de escrita, os incas e os indígenas brasileiros, por exemplo, não tinham um alfabeto próprio, mas toda e qualquer cultura humana sempre teve a fala oral como linguagem majoritária, o que fez com que a palavra comunicação se tornasse quase sinônimo de fala oral segundo esse senso comum. Essas histórias de meninas surdas, porém, vieram para mostrar justamente o contrário. O terceiro e último anime que eu quero citar aqui é o filme Koe no Katachi. Eu escolhi deixar este aqui por último porque é de longe um anime que possui a abordagem mais sensível e consequentemente a mais madura sobre o tema, envolvendo coisas extremamente pesadas como... É muito mais provável que você que está assistindo esse vídeo já tenha tido muito mais contato com este filme do que com as outras duas obras, já que este anime foi parte daquela onda de filmes de drama e romance dos anos 2010 e também lançou o Kimi no Na wa e uma porrada de outras produções do gênero. Koe no Katachi conta a história de Shida Shoya, um garoto do ensino fundamental que leva uma vida normal de adolescente, saindo e brincando com os amigos, até que chega em sua sala Nishimiya Shouko, uma garota surda-muda que começa a sofrer bullying de Shida e de seus amigos. Depois de 6 meses, Nishimiya é obrigado a transferir-se da escola, e quando os professores e diretores descobrem as intimidações que Ishida fazia à garota, ele é condenado ao ostracismo pelos colegas de classe. Ishida então passa a ser vítima do mesmo bullying que antes praticava e começa a sentir a mesma dor que Nishimiya sentia. Passados anos, sentindo-se culpado por tudo que fez nos tempos de escola, ele passa por um processo de redenção e decide se encontrar novamente com Nishimiya para desculpar-se.
Quando comparamos os protagonistas do filme com os personagens de Komi-san e de Sayona Faction, logo percebemos uma coisa muito curiosa. A comunicação, ou a falta dela, é uma questão muito menos pertinente para Nishimiya, que no caso é a garota surda-muda que deveria ser objeto de comparação com a Yuki ou a Komi, e mais relevante, no entanto, para os outros personagens que a cercam. Vamos olhar para o Ishida, por exemplo. Antes da Nishimiya chegar na sua classe, ele mostrava ser um garoto descolado e brincalhão, sempre sorridente, rodeado de amigos, e que por causa dos traumas gerados pela culpa e pelo bullying, transforma-se radicalmente em um adolescente depressivo e com tendências suicidas, que possui uma relação fria e distante com literalmente tudo e todos, representado visualmente pelo X azul cobrindo o rosto das pessoas. Ou seja, o arco do personagem é composto primeiro por um processo radical de decadência, ele passando de um jovem alegre extrovertido para um jovem triste e introvertido, e depois por uma jornada em busca do conforto e do bem-estar que antecederam esses eventos traumáticos. A gente também descobre com o passar do filme que a Nishimiya também possui um histórico extenso com depressão e tentativas de suicídio, mas é no Ishida que esses problemas estão relacionados à falta de comunicação e aos ruídos que atrapalham sua vida social. É isso que eu desejo destacar sobre Koe no Katachi. Muito mais até do que os outros exemplos que eu citei neste vídeo, é neste filme que fica visível como a falta de comunicação e de empatia em relação às dores do outro são as causas de quase todos os problemas. Foi a partir da intolerância e da não compreensão das necessidades da Nishimiya que o Ishida se transformou em um pária, entre aspas, por seus ex-amigos, e da mesma forma foi reconhecendo seus erros e perdoando a si e aos outros que ele consegue dar a volta por cima. Isso, junto aos simbolismos e reflexões que também compõem o enredo, é o que torna o filme ainda mais interessante. É a intolerância, a falta de empatia, o egocentrismo e o narcisismo de gente filho da puta como o Eno, e não a surdez da Nishimiya, os verdadeiros ruídos que afetam a comunicação e o relacionamento social dos personagens. É óbvio que Koe no Katachi é um filme muito mais complexo e abrangente do que a simples vilanização de personagem A ou B, mas é interessante notar como a comunicação, ao mesmo tempo que é indispensável à sociedade humana, pode facilmente ser destruída e corrompida por ela. Ao contrário da Yuki Tosse de Sayona Faction ou da Komi Shouko de Komi-san Can Communicate, o que a Nishimiya tanto procurava não era um universo gigantesco que fosse oposto a seu mundo particular minúsculo, nem mesmo uma vida social ativa rodeada de amigos, coisas que só podem ser encontradas fora do próprio indivíduo. O que Nishimiya tanto procurava, pelo contrário, era viver em paz com aquilo que ela já possuía, a sua deficiência, a sua família, seu pequeno círculo de amigos, seus defeitos, viver em paz consigo mesma. É por isso que eu digo que a comunicação, apesar da deficiência auditiva, é o menor de seus problemas. Quem de fato possui problemas com comunicação aqui são personagens como Ishida e Ueno. São eles que merecem destaque nessa discussão. É o arco do Ishida, e não do Nishimiya, que surge a partir do objetivo de reconciliação com o outro, com o mundo externo, de retomar o contato interpessoal que foi perdido e corrompido devido aos traumas e aos defeitos humanos. Estes que, adivinhem só, como eu acabei de falar, são os principais ruídos de comunicação. Este, pensando bem, pode ser o verdadeiro significado dessa palavra que eu escrevi 1000 vezes no roteiro desse vídeo. Um caminho misterioso, às vezes calmo, às vezes perigoso, cujo destino é sempre o outro. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius, esse é mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.